Tirem essa mendiga imunda daqui antes que ela roube os talheres. A sogra do meu filho gritou durante o almoço de Dia das Mães, apontando o dedo na minha cara. Eu não discuti. Apenas peguei minha bolsa e saí em silêncio. No carro, mandei uma mensagem para o marido dela. Ele riu no começo. Mas quando viu as 3 fotos que eu anexei, a taça de vinho caiu da mão dele e estilhaçou no chão. A voz de Silvana Amorim cortou o ar como uma lâmina enferrujada. Senti meu estômago revirar. O garfo escorregou da minha mão e caiu no prato de porcelana com um som metálico que ecoou pela sala de jantar inteira. 12 pares de olhos se viraram para mim. 12 pessoas me olhando como se eu fosse uma barata no meio do bolo de aniversário. O calor subiu do meu pescoço para o rosto. Minhas orelhas ardiam. Mas não eram lágrimas que queimavam meus olhos. Era outra coisa. Algo mais frio, mais perigoso. Silvana estava de pé na cabeceira da mesa, magnífica no seu vestido de seda lilás, que provavelmente custava mais que o aluguel de 3 meses de muita gente. O cabelo loiro dela, escovado à perfeição, brilhava sob o lustre de cristal. As joias pesadas no pescoço dela refletiam a luz como pequenos sóis particulares. Ela apontava para mim com o dedo indicador cheio de anéis de diamante, e naquele momento eu entendi exatamente como uma ré deve se sentir quando o juiz aponta e declara a sentença. Você acha que eu não sei por que você vem aqui? Silvana continuou, cada palavra saindo devagar, mastigada, saboreada. Gente como você sempre arruma um jeito de se aproveitar. Fica avaliando o que pode pegar quando ninguém está olhando. Vi você olhando para o aparelho de jantar de prata mais cedo. Anotou mentalmente o valor, foi? Minha boca estava seca. Tentei engolir, mas a saliva não descia. Olhei para o meu filho. Rafael estava sentado, 3 cadeiras à minha esquerda, usando aquele terno cinza caro que eu ajudei a pagar 2 natais, atrás quando ele ainda não tinha sido promovido a gerente. Ele olhava fixamente para o prato de salmão grelhado. Não levantou os olhos. Não abriu a boca. As mãos dele tremiam levemente enquanto cortava a comida em pedaços, cada vez menores, como se aquilo fosse a coisa mais importante do universo. Rafael. Minha voz saiu baixa, mas firme. Você vai deixar ela falar assim comigo? Ele finalmente me olhou. E o que vi nos olhos do meu filho me partiu ao meio. Não era raiva, não era indignação. Era medo. Medo puro e simples. Medo de contrariar a sogra. Medo de desagradar a esposa. Medo de perder o conforto daquela vida que ele tinha construído se casando com uma mulher de família rica. Camila, minha nora, estava sentada ao lado dele. Ela não tentou disfarçar o sorriso. Um sorriso pequeno, de canto de boca, enquanto cortava delicadamente o salmão no prato dela. O perfume enjoativo que ela usava, algo francês e caríssimo, chegava até mim mesmo de longe, misturando-se com o cheiro da comida e da minha própria humilhação. Mãe, Rafael começou, mas a voz falhou. Ah, deixa ela, Rafael. Camila interrompeu, colocando a mão sobre a mão dele em gesto de falsa proteção. Sua mãe é adulta. Sabe se defender sozinha? Não sabe, Terezinha? A forma como ela disse meu nome. Como se estivesse cuspindo algo amargo. Como se meu nome fosse uma ofensa à língua dela. Silvana não tinha terminado. Ela se aproximou da minha cadeira e pude sentir o perfume dela também. Algo floral e opulento que custava mais que minha conta de luz. Olha só, pessoal. Ela se dirigiu aos outros convidados como se estivesse apresentando um número de circo. A ex-dona da lojinha de roupa de criança. Que faliu, né, querida? Deve estar precisando muito para vir aqui comer na nossa mesa de graça. A loja não faliu. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. Eu vendi porque quis. Claro, claro. Silvana deu aquele riso condescendente que gente rica usa quando não acredita em nada do que você diz. Você vendeu. E agora mora naquele apartamentinho de 2 quartos na Cidade Baixa, né? Deve ser uma delícia. Uma das convidadas, uma mulher de cabelos grisalhos que eu não conhecia, tossiu desconfortável. Outra mexia nervosamente no guardanapo de linho. Mas ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. Eram todos amigos da Silvana, do círculo social dela, pessoas que dependiam da aprovação dela para continuar sendo convidadas para aqueles almoços caros. Silvana, por favor...
Uma voz masculina, tímida, veio do outro lado da mesa. Rodrigo Amorim, o marido dela. Ele estava sentado na outra cabeceira, de manga de camisa social branca, gravata afrouxada. Não precisa o quê, Rodrigo? Silvana se virou para o marido com um olhar afiado. Não precisa falar a verdade? Olha para ela. Olha para a roupa que ela está usando. Aquela calça de tecido barato, aquela blusa desbotada. E a bolsa? Meu Deus, aquela bolsa de couro sintético que ela usa há quantos anos, Terezinha? 5, 6. Olhei para a minha bolsa, pendurada na cadeira ao meu lado. Era verdade. Era de couro sintético. Comprei numa promoção há 5 anos. Estava desgastada nas alças. O fecho estava meio torto. Mas era minha. Comprada com meu dinheiro. Carregava minhas coisas, minhas chaves, minha carteira, minha dignidade. Rafael, você deveria ter vergonha. Silvana voltou a atenção para o meu filho. Trazer sua mãe para o meio de gente de bem. Ela desvaloriza o ambiente. As pessoas vão achar que nossa família se mistura com qualquer um. Foi nesse momento que meu neto começou a chorar. Thomas estava sentado do meu outro lado, usando uma camisa polo branca que eu tinha dado de presente no aniversário dele mês passado. Ele tinha 8 anos e era a coisa mais preciosa da minha vida. Os olhinhos castanhos dele encheram de lágrimas e ele fungou alto, tentando segurar o choro, mas sem conseguir. Vovó Terezinha não é má, ele gritou, a voz saindo aguda e desesperada. Vovó Silvana está sendo malvada. Para de falar assim com a minha avó. Camila puxou o braço do Thomas com força. Thomas Alberto, você fica quieto agora. Os adultos estão conversando e você não tem que se meter. Mas ela está sendo injusta. Thomas chorava abertamente agora, as lágrimas escorrendo pelo rosto redondo dele. Vovó Terezinha é legal. Ela faz desenho comigo, ela faz bolo, ela não é mendiga. Chega! Camila levantou a voz e Thomas se encolheu na cadeira, soluçando baixinho. Alguma coisa dentro de mim quebrou naquele momento. Não foi raiva, não foi tristeza, foi uma clareza absoluta. Como quando você está numa sala escura há tanto tempo que seus olhos se acostumam, e de repente alguém acende a luz e você vê tudo com uma nitidez dolorosa. Peguei minha bolsa velha, levantei devagar, empurrando a cadeira para trás. O tecido da minha calça, barata, como Silvana tinha observado corretamente, roçou contra a madeira nobre da cadeira estofada. Coloquei a alça da bolsa no ombro. Alicei a blusa, desbotada, também como ela tinha observado. Com licença. Minha voz saiu calma, firme. Olhei diretamente nos olhos de Silvana Amorim. Ela sorriu. Um sorriso de vitória completa. Viu como é fácil? Nem sabe se defender direito. Essa é a diferença entre nós, querida. Eu tenho classe. Eu tenho postura. Eu sei o meu lugar no mundo. E você... Ela fez um gesto vago com a mão cheia de anéis, como se estivesse espantando uma mosca. Você sabe o seu também, pelo visto. Não respondi. Apenas dei meia volta e caminhei em direção à porta. Meus sapatos, rasteirinhas simples, faziam um som suave no piso de madeira. Passei pela sala de estar enorme, com quadros caros nas paredes e móveis de design italiano. Passei pelo hall de entrada com o espelho veneziano e o aparador de mármore. Peguei minha sacolinha de papel com as flores que eu tinha levado de presente. Margaridas brancas, R$ 15 na floricultura perto de casa, e que ninguém tinha se dado ao trabalho de colocar num vaso. A porta de entrada era pesada, de madeira maciça. Puxei a maçaneta dourada. O sol da tarde de maio entrou pela fresta, quente no meu rosto. Mãe! Era Rafael. Ele tinha me seguido. Parou no hall, a poucos metros de distância, as mãos nos bolsos da calça social. Mãe! Espera! Esperei. Virei para ele. Meu filho. Aquele homem de terno caro, cabelo cortado em barbearia cara, relógio suíço no pulso. Aquele homem que eu tinha criado sozinha depois que o pai dele nos abandonou quando ele tinha 6 anos. Aquele menino que eu acordava de madrugada para dar mamadeira. Que eu levava na escola de ônibus porque não tinha carro. Que eu ajudava com a lição de casa depois de trabalhar 12 horas na loja. Aquele menino que dizia que quando crescesse ia me dar uma casa enorme e me fazer a mulher mais feliz do mundo. Mãe, desculpa. Ele passou a mão no cabelo nervoso. Mas você sabe como a Silvana é. Ela é assim mesmo, meio
direta. Ela não quis te ofender. Não quis me ofender? Repeti as palavras dele, testando o gosto delas na minha boca. Eram amargas. Rafael, ela me chamou de mendiga imunda. Disse que eu ia roubar talheres, na frente de uma sala cheia de gente. Eu sei, eu sei. Ele olhou para trás, para a direção da sala de jantar, como se estivesse checando se alguém estava ouvindo. Mas ela é a mãe da Camila. Eu não posso criar conflito com ela. Você entende, né? Eu tenho um filho com a Camila. Tenho uma família para manter. Não posso ficar criando treta. Criar treta, falei devagar. Defender sua mãe de uma humilhação pública seria criar treta. Não é assim. Ele tentou argumentar, mas a voz saiu fraca. Então é como, Rafael? Dei um passo em direção a ele. Me explica como você fica sentado, quietinho, olhando para o prato enquanto a sogra te chama tua mãe de imunda. Me explica que tipo de homem você virou. Não fala assim. A voz dele ficou um pouco mais firme, defensiva. Você não entende a situação. Eu preciso manter a paz na família. Preciso pensar no Thomas. Preciso pensar no meu casamento. E eu? A pergunta saiu simples, direta. Você precisa pensar em mim? Silêncio. Rafael abriu a boca. Fechou. Olhou para o chão. Você não precisa me contrariar, Rafael. Minha voz saiu mais baixa agora, mas cada palavra pesava como chumbo. Você só precisava me respeitar. Era só isso. Só isso que eu sempre precisei de você. Saí. A porta fechou atrás de mim com um clique suave. Caminhei até meu carro. Um Gol branco 2015 com um amassado na porta traseira que eu nunca consertei. Estacionado na rua larga, arborizada do alto da Boa Vista. As mansões ao redor eram enormes, com muros altos e jardins impecáveis. A casa dos Amorim era uma das maiores, 3 andares, piscina, área gourmet. Eu tinha estado lá talvez umas 10 vezes em 4 anos de casamento do Rafael com a Camila. Sempre me senti deslocada. Sempre senti que estava sendo avaliada. Mas hoje tinha sido diferente. Hoje tinha sido uma execução pública. Entrei no carro, coloquei o cinto, liguei o motor, mas não saí imediatamente. Fiquei ali sentada, segurando o volante, sentindo minhas mãos tremendo. Não de medo, de raiva, de humilhação, de uma dor profunda que não tinha nome. Respirei fundo 3 vezes. 4. 5. Então coloquei o carro em movimento e dirigi. Mas não dirigi para casa. Parei o carro na esquina, em frente a uma pracinha com bancos de madeira e uma quadra de areia onde algumas crianças jogavam futebol. Estacionei embaixo de uma árvore. Peguei meu celular. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora havia algo mais, uma determinação, um foco cristalino. Abri a galeria de fotos do celular. Fui até uma pasta específica. Uma pasta que eu tinha criado 3 semanas atrás e que tinha o nome inocente de Receitas. Abri a pasta. 3 fotos. Na primeira, Silvana Amorim entrando num motel na zona sul de Porto Alegre. O motel chamava-se Recanto das Flores, um nome poético para um estabelecimento de paredes cor-de-rosa e placas piscando em neon. A foto mostrava claramente o rosto de Silvana, o cabelo loiro preso num rabo de cavalo, óculos escuros enormes, entrando pela porta lateral do motel às 14h23 de uma terça-feira. Ela usava calça jeans e blusa de manga comprida, tentando parecer casual, anônima. Mas era ela, sem dúvida nenhuma. Na segunda foto, Silvana saindo do mesmo motel 2 horas depois. 16h41. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Ao lado dela, caminhava um homem. Jovem, muito jovem. Moreno, cabelo curto, musculoso, usando regata branca e calça de moletom. Ele não devia ter mais de 35 anos, talvez até menos. Eles caminhavam lado a lado em direção ao estacionamento e, embora não estivessem se tocando, havia uma intimidade óbvia na linguagem corporal. Na terceira foto, a mais comprometedora, os dois estavam dentro de um carro. Uma Land Rover preta, modelo novo, vidros fumês. Mas a foto tinha sido tirada no ângulo perfeito, capturando exatamente o momento em que ele se inclinava para beijá-la. Os lábios dos dois estavam colados. A mão dele no rosto dela. A mão dela na nuca dele. As 3 fotos tinham data, hora e geolocalização ativadas. Prova irrefutável.
Eu não tinha tirado essas fotos. Quem tirou foi Dona Celeste. Celeste Rodrigues, 70 anos, minha amiga há mais de 2 décadas. Ela tinha sido costureira na minha boutique de roupas infantis durante anos, até se aposentar. Uma mulher esperta, discreta, com mãos habilidosas e olhos atentos. Hoje, ela morava num apartamento simples, de frente para a Avenida Ipiranga, exatamente em frente ao tal Recanto das Flores. Celeste tinha me ligado 3 semanas atrás, num sábado de manhã. Eu estava tomando café quando o telefone tocou. Terezinha, você não vai acreditar no que eu acabei de ver. A voz dela estava alterada, excitada e chocada ao mesmo tempo. O que foi, Celeste? A sogra do Rafael, aquela Silvana metida, acabou de entrar no motel aqui da frente. Fiquei paralisada com a xícara de café no ar. Como assim? Isso mesmo que você ouviu. Eu estava na varanda regando as plantas e vi ela descendo de um carro, uma Land Rover preta, e entrando no motel, sozinha. Deu uma olhada para os lados antes de entrar, como se estivesse checando se tinha alguém conhecido por perto. Você tem certeza que era ela? Terezinha, eu fui na casa dela 2 vezes para provar roupa de festa que você me pediu para consertar. Eu conheço o rosto dessa mulher. É ela, tenho absoluta certeza. Fiquei em silêncio, processando. Você quer que eu faça alguma coisa? Celeste perguntou. Como assim? Tipo, fotografar. Se ela voltar. Pensei por um longo momento. Seria errado? Seria invasão de privacidade? Mas então, lembrei de todas as vezes que Silvana tinha feito comentários sutis sobre minha roupa, minha casa, meu carro. Todas as vezes que ela tinha me olhado de cima a baixo com aquele olhar de superioridade. Todas as vezes que meu filho tinha me pedido para não criar problema com a família da esposa. Se ela voltar, eu disse devagar. E se você conseguir fotografar sem ser vista? Sim, fotografa. Ela voltou. 2 vezes na semana seguinte. Terça e quinta, sempre no mesmo horário. Celeste tem um celular bom, um presente do filho dela e mãos firmes de quem passou décadas costurando. As fotos ficaram nítidas, perfeitas, incriminadoras. Ela me mandou as fotos por WhatsApp. Eu salvei numa pasta separada, guardei como um trunfo, sem saber ainda o que fazer com aquela informação, sem saber se algum dia usaria. Apenas guardei. Mas agora, sentada no meu carro, com o gosto da humilhação ainda amargo na boca, eu sabia exatamente o que fazer. Abri o WhatsApp. Procurei um contato específico. Rodrigo Amorim, marido de Silvana, pai de Camila, avô de Thomas. Eu tinha conseguido o número dele 3 meses atrás, na festa de aniversário do Thomas. Rodrigo tinha sido simpático comigo, uma das poucas pessoas da família da Camila que sempre me tratava com respeito básico. Ele trabalhava com construção civil, tinha uma empresa pequena, mas sólida. Naquele dia, ele me deu o cartão de visita e disse: Terezinha, se você quiser reformar seu apartamento, me liga. Faço um preço especial para você. Agora eu ia ligar, mas não para falar de reforma. Digitei a mensagem, apagando e reescrevendo 3 vezes até ficar do jeito certo. Senhor Rodrigo, aqui é Terezinha, mãe do Rafael. Preciso conversar com o senhor sobre um assunto delicado envolvendo sua família. É urgente. Rele a mensagem. Enviei. 3 minutos depois, meu celular vibrou. Resposta dele. Oi, Terezinha. Aconteceu algo com o Rafael ou Thomas? Respondi rápido. Não, eles estão bem. Mas preciso conversar pessoalmente. É algo que o senhor precisa saber. O senhor pode me encontrar amanhã? Os 3 pontinhos apareceram, indicando que ele estava digitando. Depois, sumiram. Apareceram de novo. Sumiram. Finalmente, a resposta chegou. Pode ser hoje ainda? Estou no escritório até às 18 horas. Rua Mariante, 340, 4º andar. Olhei para o relógio no painel do carro. 16h20. Estarei aí em 40 minutos. Ele deixou a mensagem no visto. Dirigi até o escritório dele. O trânsito estava pesado, típico de fim de tarde de domingo em Porto Alegre. Levei 50 minutos em vez de 40. Estacionei num parquímetro na frente do prédio comercial, um edifício de vidro e concreto de 8 andares. Subi até o 4º andar de elevador. Corredor com piso de granito, portas envidraçadas com nomes de empresas. Amorim Construções,
Sala 403. Toquei a campainha. Uma secretária eletrônica respondeu. Escritório fechado aos domingos. Para emergências, ligue. Mas antes que a mensagem terminasse, a porta se abriu. Rodrigo Amorim estava ali, de mangas de camisa arregaçadas, gravata frouxa, cabelo grisalho um pouco despenteado. Ele tinha uns 58 anos, rosto cansado, mas honesto, olhos fundos e atentos. Terezinha, entra. Desculpa a bagunça, eu estava revisando uns orçamentos. Entrei. O escritório era pequeno, mas organizado. Mesa de madeira, computador, arquivos, plantas nas prateleiras, fotos de obras nas paredes. Senta, por favor. Ele apontou para uma cadeira de couro do outro lado da mesa. Quer água? Café? Tenho uma garrafa térmica aqui. Não, obrigada. Sentei, coloquei a bolsa no colo. Ele sentou na cadeira dele, do outro lado da mesa. Cruzou as mãos sobre a superfície de madeira. Me olhou com uma expressão preocupada, mas aberta. Você disse que era urgente. Me deixou preocupado. O que aconteceu? Respirei fundo. Senhor Rodrigo, vou ser direta porque o senhor não merece rodeios e porque eu não tenho paciência para enrolar. Olhei diretamente nos olhos dele. Sua esposa está tendo um caso extraconjugal. O silêncio que se instalou na sala foi absoluto. Podia-se ouvir o zumbido baixo do ar-condicionado, o barulho distante de carros na rua lá embaixo. Rodrigo ficou completamente imóvel. Depois piscou 3 vezes, rápido. Deu um sorriso fraco, amarelo, incrédulo. Terezinha, acho que você se confundiu. A Silvana é muita coisa, mas ela não... Peguei meu celular. Desbloqueei. Abri a pasta de fotos. Coloquei o aparelho na mesa, virado para ele. Não me confundi. Rodrigo olhou para o celular como se fosse uma cobra venenosa. Hesitou. Depois estendeu a mão, lentamente, e pegou o aparelho. Abriu a primeira foto. Seu rosto não se alterou imediatamente. Ele apenas olhou, processando. Deslizou o dedo na tela. Segunda foto. Terceira foto. Foi na terceira que algo nele quebrou. Ele ampliou a imagem com os dedos. O beijo. O carro. A mão dela na nuca do rapaz. Ele ficou olhando aquela imagem por um tempo que pareceu infinito. Quando finalmente levantou os olhos para mim, eles estavam vermelhos. Não de lágrimas, de outra coisa. Raiva, choque, dor. A mão dele que segurava o celular começou a tremer. Quando... A voz saiu rouca, áspera. Ele pigarreou. Quando foi isso? Semana passada, terça e quinta-feira. Sempre no mesmo horário, entre 14 e 17 horas. Sempre no mesmo motel na Zona Sul, Motel Recanto das Flores, Avenida Ipiranga. Rodrigo colocou o celular na mesa como se ele queimasse suas mãos. Levantou, caminhou até o minibar no canto da sala, pegou um copo e uma garrafa de uísque. Encheu o copo até a metade. Tomou tudo de uma vez. Ficou de costas para mim, olhando pela janela para a cidade lá fora. Quem é o cara? A pergunta veio baixa. Não sei, mas parece ser jovem. Bem mais jovem que ela. Ele deu uma risada curta, sem humor. Claro, é sempre assim, né? Virou-se para mim. Por que você está me mostrando isso, Terezinha? Essa era a pergunta que eu estava esperando. A pergunta que eu tinha me feito no caminho até ali. Porque hoje, há menos de 2 horas, sua esposa me humilhou publicamente na frente de 12 pessoas no almoço de Dia das Mães, na casa dela. Minha voz saiu firme, sem tremer. Ela me chamou de mendiga imunda. Disse que eu ia roubar os talheres. Disse que gente como eu devia saber o seu lugar. Meu próprio filho não me defendeu porque tem medo de desagradar a família da esposa dele. Sua esposa, senhor Rodrigo, me tratou como lixo, como se eu não tivesse valor nenhum. E sabe por quê? Porque eu não tenho o dinheiro dela, porque eu dirijo carro popular, porque eu uso bolsa velha, porque eu não frequento o clube social dela. A raiva que eu tinha segurado durante todo o almoço, durante toda a conversa com Rafael, durante todo o caminho até ali, finalmente vazou. Mas eu tenho dignidade, senhor Rodrigo. Eu tenho honra. Eu não traio. Eu não minto. Eu não piso nos outros. E eu não vou permitir que ela me humilhe enquanto senta no trono de superioridade moral dela, enquanto trai o Senhor com um rapaz que poderia ser filho dela. Rodrigo voltou para a cadeira lentamente. Sentou. Passou as mãos no rosto. Você quer o quê? Dinheiro?
A voz dele saiu cansada, derrotada. Não vou te pagar pelas fotos, Terezinha. Não funciona assim comigo. Balancei a cabeça com força. Eu não quero seu dinheiro. Não vim aqui para chantagear ninguém. Vim apenas porque o senhor merece saber a verdade. Merece saber quem realmente é a mulher que divide a cama com você. O que o senhor vai fazer com essa informação é problema seu. Eu só não podia ficar quieta sabendo disso e vendo ela agir como se fosse melhor que todo mundo. Ele me olhou por um longo tempo. Depois assentiu devagar. Manda as fotos para mim. Peguei o celular de volta. Qual seu e-mail? Não, manda por WhatsApp mesmo. Ele ditou o número, o mesmo que eu já tinha. Selecionei as 3 fotos. Enviei. O celular dele apitou 3 vezes. Ele conferiu. Salvou. Você contou para mais alguém? Só para a amiga que tirou as fotos. Ela mora em frente ao motel, mas ela não vai espalhar. Não é do interesse dela. Quem é ela? Dona Celeste. Trabalhou comigo durante anos. É uma mulher séria e discreta. Rodrigo assentiu. Ficou em silêncio, olhando para as mãos dele sobre a mesa. Terezinha. Ele levantou os olhos para mim. Havia algo diferente neles agora. Respeito. Eu sinto muito pelo que a Silvana fez hoje. Ela não tinha direito de te tratar assim. Ninguém tem. Não. Concordei. Não tinha. Mas agora ela vai aprender que humilhar os outros tem consequências. Me levantei. Peguei minha bolsa. Obrigada por me receber, Sr. Rodrigo. E... sinto muito. De verdade. Sei que não é fácil descobrir uma coisa dessas. Ele também se levantou. Estendeu a mão. Apertei. Você fez a coisa certa. Ele disse, a voz firme. A verdade sempre dói, mas a mentira dói mais. Saí do escritório. Desci no elevador. Voltei para o carro. Sentei no banco do motorista. E finalmente, sozinha, deixei as lágrimas caírem. Não de arrependimento. Não de culpa. Mas de alívio. De justiça começando a ser feita. Dirigi para casa enquanto o sol se punha sobre Porto Alegre, tingindo o céu de laranja e rosa. E pela primeira vez naquele dia terrível, sorri. Antes de contar o que aconteceu depois. Vocês acham que eu fui longe demais? Conta aí o que vocês fariam. Acordei na segunda-feira com o corpo pesado, como se tivesse corrido uma maratona. Cada músculo doía. A luz do sol entrava pela janela do meu quarto pequeno, mas aconchegante, iluminando o guarda-roupa de madeira clara, a cômoda com fotos do Rafael criança e do Thomas bebê, o crucifixo simples na parede que tinha sido da minha mãe. Peguei o celular na mesinha de cabeceira. 7h15 da manhã. Nenhuma mensagem de Rafael. Nenhuma ligação perdida. Nada. Levantei, vesti o roupão felpudo que estava pendurado na porta e fui até a cozinha. Coloquei água para ferver para fazer café. Enquanto esperava, fiquei olhando pela janela da cozinha para o prédio cinza do vizinho, para a antena de TV no telhado, para o céu nublado de maio. Meu telefone vibrou. Mensagem de Dona Celeste. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Fez o que tinha que fazer? Respondi. Fiz. Mostrei as fotos para o Rodrigo ontem. 3 segundos depois, meu telefone tocou. Era ela ligando. Atendi. Terezinha? E aí, como foi? Contei tudo. O almoço, a humilhação, a conversa com Rafael, a ida ao escritório do Rodrigo, as fotos, a reação dele. Celeste ficou em silêncio por um momento. Depois disse com aquela voz firme e decidida dela. Você fez certo. Essa Silvana metida precisa cair do salto alto dela. Vai ver agora o que é ser tratada como lixo. Eu não queria destruir ninguém, Celeste. Não destruiu, filha. Só mostrou a verdade. Quem se destrói com mentira é ela mesma. Conversamos mais um pouco. Ela me convidou para almoçar na quarta-feira. Aceitei. Desliguei. O café estava pronto. Tomei sozinha, na mesinha redonda da cozinha, olhando para o calendário pendurado na geladeira. Maio de 2025. Dia das Mães tinha sido ontem. Passei o Dia das Mães sendo chamada de mendiga. As lágrimas voltaram. Não as segurei dessa vez. Deixei escorrer pelo rosto enquanto tomava o café amargo, sem açúcar, do jeito que sempre tomei desde que descobri que era diabética 3 anos atrás. Os dias seguintes foram estranhos, silenciosos. Rafael não ligou. Camila não mandou mensagem. Thomas me mandou um desenho pelo WhatsApp na terça-feira.
Um coração enorme pintado de vermelho com a frase "Amo Vobo", escrito com letras tortas. Salvei a imagem, botei como papel de parede do celular, chorei mais um pouco. Na quarta-feira, fui almoçar na casa da Celeste. Ela mora num apartamento de um quarto na Avenida Ipiranga, decorado com muito crochê, plantas e fotos antigas. Fez macarrão com molho de tomate caseiro e bife acebolado. Comemos na mesinha da sala, conversando sobre amenidades. A novela das 8, o preço do tomate. A vizinha que tinha comprado um cachorro que latia de madrugada. Depois do almoço, tomando café com leite, Celeste perguntou: "Teve notícia de alguém?" "Nada." "Nem do Rodrigo?" "Nada." Ela balançou a cabeça. Homem demora para processar essas coisas, mas quando processa, processa de verdade. Tinha razão. Na quinta-feira, 2 semanas depois do fatídico almoço, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. "Alô? Terezinha?" Era a voz do Rodrigo, mas diferente, mais firme, mais fria. "Oi, senhor Rodrigo. Posso falar?" "Claro." Ouvi ele respirar fundo do outro lado da linha. Confrontei a Silvana ontem à noite. Mostrei as fotos. Todas. Meu coração acelerou. Primeiro ela negou. Disse que era montagem. Ficou histérica, gritando que eu estava louco, que era absurdo, que alguém estava tentando destruir ela. Quando eu disse que tinha conferido a data, a hora, a geolocalização, que tinha ampliado as fotos e reconhecido perfeitamente o rosto dela, o carro dela, a placa do carro, ela desmoronou. Silêncio. Depois ele continuou, a voz embargada. Sentou no chão da sala e chorou. Chorou que nem criança. Confessou tudo. Disse que o rapaz é o personal trainer dela, que começou há 8 meses, que foi fraqueza, que estava se sentindo velha, invisível, que eu estava sempre trabalhando e não dava atenção para ela. Todas as desculpas clássicas. Sinto muito, senhor Rodrigo. Não precisa sentir. A voz dele estava estranhamente calma agora. Eu não gritei, não fiz escândalo, não quebrei nada, apenas ouvi ela falar. Depois peguei uma mala, coloquei minhas roupas, meus documentos e saí de casa. Estou num flat perto do escritório. Procurei um advogado hoje de manhã. Fiquei em silêncio, processando. Queria te agradecer, Terezinha. Ele continuou. Você podia ter usado essas fotos de tantas formas diferentes. Podia ter espalhado nas redes sociais. Podia ter mostrado para a Camila primeiro, destruído o casamento dela com o Rafael. Podia ter feito chantagem. Mas você veio direto para mim. Isso foi honrado, mais do que eu merecia. Eu não queria destruir ninguém, senhor Rodrigo. Só queria que a verdade aparecesse. E apareceu. Ele deu um suspiro longo. A Silvana está desesperada. Ligou para mim 12 vezes hoje. Mandou mensagens implorando para eu voltar, dizendo que vai terminar com o cara, que nunca mais vai fazer isso, que me ama. Mas eu não vou voltar. Não depois disso. Não depois de descobrir que ela foi capaz de mentir na minha cara por 8 meses. E a Camila? Ainda não contei para ela, mas vou ter que contar. Não tem como esconder. Ela vai ficar mal. Vai, mas ela é adulta. Vai ter que lidar. Conversamos mais um pouco. Ele me agradeceu de novo. Desligou. Fiquei sentada no sofá da sala, segurando o telefone, sentindo uma sensação estranha. Não era alegria. Não era satisfação. Era algo entre alívio e tristeza. Como quando você tira um band-aid e a ferida embaixo está machucada, mas precisa respirar para cicatrizar. No sábado, Rafael apareceu na porta do meu apartamento, sem avisar. Bateu com força, repetidas vezes. Abri a porta. Ele estava péssimo. Cabelo despenteado, olheiras fundas, barba por fazer, camisa amarrotada. Olhos injetados de raiva. Mãe, você contou para o Rodrigo sobre a Silvana? Não menti. Contei. Ele entrou sem pedir licença, passou por mim, foi direto para a sala. Virou-se para mim com as mãos nos quadris. Você sabe o inferno que você causou? Você tem noção? Fechei a porta devagar. Que inferno, Rafael? A Camila está desesperada. Os pais dela vão se divorciar. A Silvana está tomando remédio controlado para a depressão. O Rodrigo saiu de casa e não quer voltar. A família inteira está em guerra. E tudo porque você não engoliu uma piadinha infeliz da sogra. A palavra piadinha me acertou como um tapa. Piadinha? Repeti devagar,
testando o peso da palavra. Piadinha infeliz? É, mãe. A Silvana às vezes exagera, mas não era para você ter levado tão a sério. Você criou um problemão desnecessário. Algo dentro de mim ferveu. Rafael. Dei um passo em direção a ele. Tua sogra me chamou de mendiga imunda. Disse que eu ia roubar os talheres da casa dela. Me humilhou na frente de 12 pessoas. E você ficou sentado, calado, olhando para o prato de comida. Não disse uma palavra em minha defesa. Porque eu preciso manter a paz na família. Ele levantou a voz. Eu tenho um filho com a Camila. Eu não posso criar treta com a família dela a cada 5 minutos. Mas criar treta comigo pode, né? Minha voz também subiu. Me deixar ser humilhada pode. Porque eu sou só a tua mãe. Não importo tanto assim. Não é isso. Então é o quê, Rafael? Me explica. Ele passou as mãos no cabelo, nervoso, andando de um lado para o outro da sala pequena. Você não entende. A Camila está falando em se separar de mim. Diz que foi culpa da minha família o casamento dos pais dela ter acabado, que você é uma intrometida vingativa. Parei. Olhei para o meu filho. Ótimo. Ele parou também, olhando para mim como se eu tivesse dito um absurdo. Como assim ótimo? Que ela se separe de você então. Se ela te valoriza tão pouco a ponto de te responsabilizar pelas escolhas da mãe dela. Se ela acha que eu sou o problema. Se ela não reconhece que quem traiu foi a mãe dela, não eu. Dei um passo para trás. Ótimo, Rafael. Que ela vá embora. Porque filho que não me respeita, que não me defende, que coloca a opinião da família da esposa acima da dignidade da própria mãe, esse filho eu não reconheço. O rosto dele ficou vermelho. Você está sendo injusta. Você está sendo egoísta. Egoísta? Quase ri. Eu, que te criei sozinha depois que teu pai nos abandonou. Eu, que trabalhei 12 horas por dia para pagar tua escola, tua roupa, tua comida. Eu, que abri mão de refazer minha vida amorosa para me dedicar a você. Eu sou egoísta porque não aceitei ser humilhada em silêncio. Você podia ter ficado quieta. Podia ter deixado para lá. Não. Minha voz saiu baixa, mas firme como aço. Não podia. Porque dignidade não é negociável, Rafael. E eu não vou ensinar meu neto que é ok deixar as pessoas te pisarem. Apontei para na porta. Sai da minha casa. Ele ficou paralisado. O quê? Sai. Agora. Mãe, você está me expulsando? Estou. Você escolheu o teu lado. Agora vive com as consequências. Porta. Rafael ficou me olhando, boquiaberto, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Depois, deu meia volta e saiu, batendo a porta com força. A porta tremeu na dobradiça. Eu fiquei ali parada, no meio da sala, ouvindo os passos dele descendo as escadas, ouvindo o barulho do portão batendo, ouvindo o carro dele ligando e saindo. Então, desabei. Sentei no sofá e chorei. Chorei como não chorava há anos. Aquele choro que sai de um lugar fundo, que dói no peito, que deixa você sem ar. Chorei pela relação com meu filho que estava despedaçada. Chorei pelo neto que ia sofrer no meio disso tudo. Chorei pela solidão que me engolia. Mas não chorei de arrependimento, porque eu tinha feito a coisa certa. E no fundo, eu sabia disso. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Rafael não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Thomas parou de mandar desenhos. Imaginei que Camila tinha proibido o menino de falar comigo. Eu passava os dias na rotina automática. Acordava, tomava café, assistia jornal, almoçava, via televisão, jantava, dormia, tudo mecânico, tudo vazio. Celeste me visitava 3 vezes por semana, trazia marmita, sentava comigo, conversávamos pouco. Ela apenas ficava ali, fazendo companhia, enchendo o silêncio da casa com a presença dela. Vai passar, ela dizia. Sempre passa, mas eu não tinha certeza. 3 semanas depois do confronto com Rafael, algo mudou. Eu estava na padaria perto de casa, comprando pão francês, quando esbarrei numa conhecida antiga. Regina, uma cliente fiel da minha boutique durante anos, mãe de 3 filhos, sempre simpática. Terezinha, quanto tempo? Conversamos. Ela me convidou para um café. Fomos numa cafeteria na esquina. Tomamos cappuccino. Ela contou das reformas da casa, dos filhos que estavam na faculdade, do marido que tinha mudado de emprego. E você, como está? Ela perguntou sincera. Estou me reerguendo.
Contei, resumidamente, sobre o almoço, sobre a humilhação, sobre a vingança, sobre o rompimento com Rafael. Regina me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela colocou a mão sobre a minha. Terezinha, você sabe o que eu sempre admirei em você? O quê? Que você nunca foi capacho de ninguém, nem do seu ex-marido quando ele te largou, nem dos fornecedores que tentavam te passar para trás na loja, nem de cliente snob. Você sempre teve espinha dorsal, e isso é raro. As palavras dela me acertaram fundo. Às vezes eu me pergunto se eu exagerei. Exagerou nada, ela disse firme. Você apenas não se rebaixou, e muita gente não sabe lidar com isso. Voltei para casa me sentindo um pouco mais leve. Foi quando decidi, não ia definhar, não ia morrer de tristeza, não ia deixar aquela situação me destruir. Comecei pequeno, arrumei o apartamento, troquei as cortinas da sala por umas novas, mais coloridas, que comprei numa promoção. Pintei a parede da cozinha de amarelo claro. Comprei plantas, samambaias, violetas, e coloquei na varanda. Voltei a caminhar, todo dia de manhã, 1 hora no Parque da Redenção. Conheci outras senhoras que caminhavam também. Formamos um grupo informal. Dona Marli, Dona Irene, Dona Socorro. Caminhávamos juntas, conversávamos, riamos. Voltei a cozinhar. Fazia bolos, tortas, biscoitos. Levava para Celeste, levava para as amigas do parque. Elas elogiavam, pediam receita. Eu me sentia útil de novo. 1 mês depois do rompimento com Rafael, percebi algo. Eu estava sorrindo de novo. Não era felicidade plena, mas era paz. Era uma vida mais simples, mais solitária, mas mais honesta, mais minha. Foi quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Terezinha? Era Rodrigo. Oi, senhor Rodrigo. Preciso te contar uma coisa. Pode falar. Ele respirou fundo. O divórcio está oficializado. Entrada com pedido litigioso, com as fotos anexadas como prova de adultério. A Silvana tentou contestar, mas a perícia confirmou a autenticidade das imagens. Fiquei em silêncio. E tem mais. O caso vazou. Como assim vazou? Não sei como. Não fui eu. Não foi você. Mas alguém do círculo social deles descobriu. E você sabe como é gente rica. Adora um escândalo. Ele deu uma risada curta, sem humor. Em 2 semanas, metade de Porto Alegre que frequenta os mesmos lugares que os Amorim já sabia da traição. A Silvana parou de ir no clube, parou de ir nos eventos. O personal trainer foi demitido da academia. Ninguém quer ser associado ao escândalo. E a Camila pediu separação do Rafael, oficialmente, na semana passada. Meu coração apertou. E o Thomas? Guarda provisória com a Camila, mas o Rafael tem visitação livre. Ele está abalado, mas está lidando. Ele te falou de mim? Falou, disse que você foi cruel, que não precisava ter feito isso. Engoli em seco. Rodrigo continuou. Mas eu discordo dele. Você fez o certo. Você não espalhou, não fez chantagem. Apenas me contou a verdade. O resto foi consequência natural da mentira da Silvana. Obrigada por dizer isso. Não precisa agradecer. É a verdade. Desligamos. Fiquei sentada no sofá, olhando para as plantas na varanda, para o sol entrando pela janela, para a vida continuando lá fora. E pela primeira vez em semanas, senti que talvez, só talvez, tudo ia ficar bem. A mensagem chegou numa terça-feira chuvosa de junho, 3 meses depois do fatídico almoço. Eu estava na sala dobrando roupa limpa e ouvindo música no rádio quando o celular vibrou na mesinha de centro. Mensagem de número desconhecido. Abri. Terezinha, aqui é a Silvia, do Salão de Beleza Elegância. A gente se conheceu na festa do Thomas ano passado. Preciso te contar uma coisa urgente. Posso te ligar? Franzi a testa. Lembrava vagamente de uma Silvia, cabelo curto escuro, dona de salão de beleza na Zona Sul. Tinha conversado com ela brevemente na festa de 7 anos do Thomas. Respondi. Pode ligar sim. 3 segundos depois, meu telefone tocou. Terezinha? Oi, Silvia. Desculpa te incomodar assim do nada. A voz dela estava alterada, nervosa. Mas eu fiquei sabendo do que aconteceu entre você e a Silvana Amorim. Tá todo mundo comentando. Suspirei. Eu imaginei que estaria. Olha, eu não ia me meter, mas hoje aconteceu uma coisa no salão que eu acho que você precisa saber.
Meu estômago se apertou. O que foi? A Camila veio fazer as unhas aqui hoje de manhã. E a Silvana veio junto. Elas estavam conversando alto sem se importar que tinha outras clientes perto. E eu ouvi coisas muito sérias. Que tipo de coisas? Silvia hesitou. Elas estavam falando sobre uma casa. Que casa? Uma casa que aparentemente pertencia a você, que você teria vendido e dado o dinheiro para o Rafael há uns anos atrás. Gelei. Só que... Silvia continuou, a voz baixando como se ela tivesse medo de ser ouvida. Pela conversa delas, parece que a casa nunca foi vendida de verdade, ou que o dinheiro da venda nunca foi usado para o que deveria. Elas estavam rindo. Falando que você nunca descobriu, que você é ingênua demais para perceber esse tipo de coisa. Meu coração começou a bater mais rápido. Você ouviu mais alguma coisa? Ouvi elas falando sobre documentos, que estavam guardados num cofre na casa da Silvana, que ninguém nunca ia mexer ali. E a Camila disse algo tipo, ainda bem que a velhota não entende nada de papelada, senão já teria descoberto faz tempo. A raiva subiu como lava na minha garganta. Terezinha, eu não sei se é verdade, mas achei que você precisava saber. Se elas fizeram alguma coisa ilegal com seu patrimônio? Obrigada, Silvia. Muito obrigada por me contar isso. Se precisar de testemunha do que ouvi, pode contar comigo. Desliguei o telefone. Fiquei sentada no sofá, a pilha de roupa meio dobrada esquecida no meu colo, o cérebro funcionando a 1000 por hora. Que casa? Pensei. Revirei a memória. E então lembrei. 7 anos atrás. Minha mãe tinha falecido. Ela tinha deixado uma casa pequena no bairro Teresópolis como herança. Uma casa simples, 2 quartos, quintal, que ela tinha comprado nos anos 80 e terminado de pagar em 2010. Quando ela morreu, a casa passou para mim, única filha. Rafael tinha vindo conversar comigo na época. Disse que conhecia um comprador interessado, que a casa precisava de muitas reformas, que estava num bairro desvalorizado, que eu não ia conseguir vender por um bom preço se segurasse muito tempo. Ele tinha me pressionado para vender rápido. Eu tinha confiado nele. Assinei papéis. Ele disse que tinha vendido por R$120 mil. Disse que ia investir o dinheiro para mim num CDB que rendia bem. Que eu ia receber os rendimentos todo mês. E eu recebi. Durante um ano, recebi R$1.200 por mês na minha conta. Depois, Rafael disse que era melhor resgatar o investimento e colocar em outro lugar com rendimento maior. Eu assinei mais papéis. Ele disse que o dinheiro estava aplicado, que eu podia resgatar quando quisesse, que era só pedir. Nunca pedi. Deixei quieto. Confiava no meu filho. Mas agora, depois da ligação da Silvia, uma suspeita horrível começou a crescer no meu peito. E se a casa nunca tivesse sido vendida de verdade? E se Rafael tivesse usado o meu nome para transferir a casa para outra pessoa, talvez para Camila, talvez para ele mesmo, sem realmente me pagar? E se os R$1.200 mensais que recebi durante um ano tivessem sido pagos do próprio bolso dele para me enganar? Peguei o telefone. Liguei para Celeste. Terezinha? Celeste, você lembra daquela casa que minha mãe deixou de herança? Lembro. No Teresópolis. Uma casa bonitinha. O Rafael disse que vendeu há 7 anos. Disse que investiu o dinheiro para mim. E você acreditou? Acreditei. Ele é meu filho. Silêncio do outro lado. Terezinha, a voz da Celeste ficou séria. O que você descobriu? Contei sobre a ligação da Silvia, sobre a conversa que ela ouviu no salão, sobre os documentos guardados no cofre da Silvana. Meu Deus do céu! Celeste respirou fundo. Eles te roubaram. Ainda não sei. Preciso de provas. Então vamos atrás. A gente não vai deixar esses bandidos te passarem a perna. No dia seguinte, fui ao cartório de imóveis. Pedi uma certidão atualizada de propriedade da casa da minha mãe. A atendente checou o sistema. A senhora quer da propriedade localizada na rua Flores da Cunha, número 1840, bairro Teresópolis? Isso mesmo. Ela clicou algumas vezes no computador. Franziu a testa. Deixa eu ver aqui. A propriedade foi transferida em 2018, correto? Supostamente foi vendida em 2018, sim. Então, ela girou o monitor para eu ver. Segundo nosso registro, a propriedade foi transferida em agosto de 2018 da senhora Terezinha Braga para... Ela pausou. Para Camila Amorim Braga. O mundo girou.
Como assim transferida? Deveria estar vendida, para um comprador externo. A moça checou de novo. Não, senhora. Aqui está registrado como doação. A senhora doou a propriedade para a senhora Camila Amorim Braga, através de escritura pública registrada em cartório. Não houve valor de venda. Foi doação mesmo. Doação. Nunca tinha doado nada. Eu posso ter uma cópia dessa escritura? Claro, deixa eu imprimir. Vai sair R$ 42. Paguei. Peguei o documento. Saí do cartório com as mãos tremendo. Sentei num banco de praça em frente ao cartório. Abri a escritura. Li linha por linha. Ali estava. Minha assinatura. Ou o que parecia ser minha assinatura. Embaixo de um texto que dizia que eu, Terezinha Braga, doava livre e espontaneamente a propriedade localizada na rua Flores da Cunha para minha nora, Camila Amorim Braga, como presente. Nunca tinha assinado aquilo. Olhei a data. Agosto de 2018. Tentei lembrar. O que estava acontecendo naquela época? Então lembrei. Rafael tinha me pedido para assinar alguns papéis. Disse que eram documentos do inventário da minha mãe. Coisas burocráticas, nada demais. Eu tinha assinado sem ler direito. Confiava nele. Ele tinha me feito assinar minha própria ruína. Voltei para casa em choque. Liguei para Celeste. Contei tudo. Terezinha, isso é falsidade ideológica. Isso é crime. Você precisa procurar um advogado. Eu sei, mas preciso de mais provas. Que mais provas você quer? Você tem a escritura ali. Preciso saber quanto a casa vale. Quanto eles me roubaram de verdade. Pesquisei. Liguei para imobiliárias, pedi avaliações da região, descobri que casas naquele bairro, naquele padrão, estavam sendo vendidas entre 350 a 400 mil reais. Rafael tinha me dito que vendeu por 120 mil. E, na verdade, não tinha vendido. Tinha transferido para Camila. De graça. 400 mil reais. Tirados de mim. Roubados por meu próprio filho. Chorei por 2 horas seguidas. Não de tristeza, de raiva, de traição, de dor. Quando as lágrimas secaram, peguei o telefone. Liguei para um advogado. Doutor Marcelo Tavares, especialista em direito de família e sucessões. Um homem sério, 50 e poucos anos, escritório no centro. Fui até lá. Contei tudo. Mostrei a escritura. Mostrei as avaliações das imobiliárias. Ele analisou tudo com atenção. Dona Terezinha, a senhora foi vítima de estelionato e falsidade ideológica. Isso é gravíssimo. O que eu posso fazer? Podemos entrar com ação de anulação da escritura por vício de consentimento. Podemos provar que a senhora foi induzida a erro. E podemos entrar com processo criminal contra seu filho e sua nora. Processo criminal? Sim, eles cometeram crime. E crime contra idoso, ainda por cima, o que torna a pena mais grave. Respirei fundo. Quanto tempo isso vai levar? Uns 2 anos, talvez 3. Mas a senhora tem boas chances de ganhar. As provas são sólidas. E quanto vai custar? Meus honorários são 20 mil reais pela causa inteira. Posso parcelar em 10 vezes. Tinha o dinheiro. Do investimento que fiz quando vendi minha boutique. Aceitei. Nos dias seguintes, juntei documentos. Extrato bancário mostrando os 1.200 reais que recebi por 1 ano. Comprovante de residência antigo, provando que nunca morei naquela casa depois de 2018. Testemunhas, Celeste, Regina, outras amigas, que assinaram declarações dizendo que eu sempre disse que a casa tinha sido vendida, nunca doada. Doutor Marcelo entrou com a ação. Processo número tal, vara civil, contra Camila Amorim Braga e Rafael Braga, pedindo anulação de escritura e restituição de patrimônio. E então veio a parte difícil, esperar. Mas eu não ia esperar de braços cruzados. Voltei na casa da minha mãe. Fui até lá, dirigi os 20 minutos até o Teresópolis, parei em frente ao portão verde desbotado. A casa estava ocupada. Tinha roupa no varal, plantas novas no jardim, um carro na garagem, gente morando ali. Toquei a campainha. Uma mulher de uns 30 anos abriu, 2 filhos pequenos correndo atrás dela. Pois não? Com licença, meu nome é Terezinha. Essa casa pertencia à minha mãe. Posso perguntar, vocês alugaram ela de quem? Da dona Camila. A gente paga 1.800 de aluguel por mês. 1.800. Por mês. Durante quantos anos? Fiz as contas mentalmente.
Se eles estavam alugando desde 2018, 7 anos, vezes 12 meses, vezes 1.800, R$ 150.000 em aluguel que eu nunca vi, mais os 400 mil do valor da casa, R$ 550.000. Eles tinham me roubado R$ 550.000. Voltei para casa dirigindo no piloto automático. Estacionei, subi, entrei no apartamento, sentei no sofá e comecei a planejar, porque agora não era mais sobre dignidade, era sobre justiça. O processo correu, devagar como todo processo brasileiro, mas correu. Dr. Marcelo era eficiente, juntou mais provas, conseguiu ordem judicial para a perícia grafotécnica na assinatura da escritura. O perito concluiu: assinatura autêntica, mas documento assinado sob vício de consentimento evidente, configurando indução a erro. Rafael e Camila foram notificados. Tiveram que contratar advogado. Tentaram argumentar que eu tinha doado a casa de livre e espontânea vontade, mas não conseguiram provar. Não tinham como provar uma mentira. 6 meses depois do início do processo, recebi uma ligação do Dr. Marcelo. Dona Terezinha, tenho uma boa notícia. O juiz aceitou nossa liminar. A escritura foi suspensa temporariamente, até julgamento final. E tem mais. Ele bloqueou os aluguéis da casa. A partir de agora, os inquilinos vão depositar o aluguel numa conta judicial. Nem você, nem a Camila podem mexer nesse dinheiro até a sentença final. Sorri pela primeira vez em meses. E a sentença quando sai? Se tudo correr bem, em uns 8 meses. Mas Dona Terezinha, eles vão tentar fazer acordo, eu garanto. Tinha razão. 2 semanas depois, recebi mensagem de um número desconhecido. Terezinha, aqui é a doutora Patrícia, advogada da Camila e do Rafael. Gostaria de propor uma reunião para tentarmos um acordo amigável. Seria possível? Mostrei para Dr. Marcelo. Ele sorriu. Estão com medo. Sabem que vão perder. Quer aceitar a reunião? Quero. Mas vai ser nos meus termos. Combinamos. A reunião seria no escritório do Dr. Marcelo. Dia 15 de março, quarta-feira, 15 horas. Passei os dias anteriores me preparando. Ensaiei o que ia dizer. Escrevi, reescrevi. Treinei na frente do espelho. Não ia gaguejar, não ia chorar, não ia demonstrar fraqueza. Cheguei 15 minutos adiantada. Dr. Marcelo me recebeu na sala de reuniões. Mesa grande de vidro, cadeiras de couro, quadros nas paredes. Lembra do combinado? Ele perguntou. Lembro, deixa eu falar primeiro. Você entra só se eu pedir. Ele assentiu. Às 15 horas em ponto, a secretária anunciou. Doutor Marcelo, chegaram. Rafael entrou primeiro. Terno escuro, gravata vermelha, pasta executiva. Parecia um estranho. Não olhou nos meus olhos. Camila entrou atrás. Vestido social bege, salto alto, bolsa cara. O perfume enjoativo dela invadiu a sala. A advogada deles veio por último. Doutora Patrícia, mulher baixa, cabelo curto, óculos, expressão profissional. Sentaram do outro lado da mesa. Eu e Dr. Marcelo, de um lado. Eles 3 do outro. Silêncio. Doutora Patrícia abriu a pasta dela. Bom, vamos direto ao assunto. Estamos aqui para tentar um acordo que seja bom para todos. Evita desgaste, evita custos, evita mais sofrimento familiar. Olhei para ela. Eu não vim aqui para fazer acordo. Ela piscou surpresa. Como assim? Vim aqui para vocês ouvirem o que eu tenho a dizer. Olhei para Rafael, para Camila. E depois vocês decidem o que vão fazer. Rafael finalmente me olhou. Mãe, não me chama de mãe. Minha voz saiu fria. Você perdeu esse direito quando me roubou. Camila revirou os olhos. Que exagero, ninguém roubou ninguém. Abri minha pasta, coloquei documentos na mesa, um por um. Escritura da casa, avaliação de mercado, contrato de aluguel, extratos bancários. Empurrei tudo para o lado deles. Vocês me roubaram R$ 550.000 e ainda acham que é exagero. Doutora Patrícia tentou intervir. Dona Terezinha, vamos acalmar os ânimos. Eu estou calma. Olhei para ela. Bem calma. Pela primeira vez em meses, estou com a cabeça fria. E é exatamente por isso que vocês deviam ter medo. Rafael passou a mão no rosto. Mãe, Terezinha, eu ia devolver o dinheiro. Eu só precisava de um tempo.
A gente estava com dificuldades financeiras na época, precisava de patrimônio para conseguir crédito no banco. Então você usou o que não era seu, sem me perguntar, sem me avisar. Me fez assinar documentos falsos. Não foram falsos, você assinou. Assinei porque você disse que eram papéis do inventário. Você mentiu. Eu não menti, eu só omiti alguns detalhes. Mentira por omissão continua sendo mentira, Rafael. Camila cruzou os braços. Olha, vamos parar de fingir que você é uma santa. Você destruiu o casamento dos meus pais, destruiu minha família. Agora quer destruir a gente também? Sorri. Um sorriso sem humor. Eu não destruí o casamento dos seus pais, Camila. Sua mãe destruiu quando traiu seu pai. Eu só mostrei a verdade, assim como estou mostrando a verdade agora. Você é vingativa. Ela levantou a voz. Isso que você é. Uma velha amarga e vingativa que não aceita que a gente tenha uma vida melhor que a sua. Dr. Marcelo se mexeu na cadeira, pronto para intervir, mas fiz um sinal para ele esperar. Vida melhor construída com meu dinheiro, Camila. Minha voz continuou calma. Vocês estão morando onde? Num apartamento que vocês compraram com o quê? Com a renda dos aluguéis da minha casa? Que vocês nunca dividiram comigo? Silêncio. E o carro novo que você comprou ano passado, Rafael? Foi com qual dinheiro? Com o que você economizou do salário? Ou com o dinheiro que você me roubou? Rafael olhou para baixo. Peguei mais um documento. E tem mais. Eu investiguei. Descobri que vocês pegaram um empréstimo usando a casa como garantia. 60 mil reais. Que também nunca vi a cor. Então, na verdade, não são 550 mil. São 610 mil reais que vocês me devem. Doutora Patrícia olhou para os clientes dela. Depois para mim. Dona Terezinha, qual sua proposta? Anulação imediata da escritura. Devolução da casa para meu nome. Pagamento de todos os aluguéis atrasados corrigidos, pagamento de indenização por danos morais e um pedido de desculpas público. Isso é absurdo, Camila bateu na mesa. A gente não tem esse dinheiro todo. Então, vendam o apartamento de vocês, vendam o carro, façam o que for necessário. Inclinei para a frente. Vocês me roubaram, agora vão pagar. Rafael colocou a cabeça entre as mãos. Mãe, por favor. Não me chama de mãe, repeti. E não implora, não fica bem em você. Doutora Patrícia fechou a pasta dela. Vou precisar conversar com meus clientes em particular. Podemos ter 15 minutos? Podem ter o tempo que quiserem. Levantei. Doutor, Marcelo e eu vamos esperar na sala ao lado. Saímos. Ficamos na sala de espera. Doutor Marcelo sorriu para mim. A senhora foi perfeita. Ainda não acabou. 20 minutos depois, fomos chamados de volta. Rafael estava com os olhos vermelhos. Tinha chorado. Camila estava rígida, com os braços cruzados, olhando para a parede. Doutora Patrícia falou. Meus clientes concordam com a anulação da escritura e devolução da casa. Concordam em pagar os aluguéis atrasados em 12 parcelas. Mas não podem pagar indenização e não vão fazer pedido público de desculpas. Olhei para Rafael. É isso? É tudo que você tem a dizer? Ele me olhou. Eu sinto muito, mãe. De verdade. Eu errei. Eu sei que errei. Mas eu não tenho como pagar tudo isso. Você tinha como gastar tudo isso? Respondi. Vai ter que achar um jeito de devolver. Olhei para Dr. Marcelo. Não aceito. Quero indenização completa. Vamos para julgamento. Dona Terezinha... Doutora Patrícia tentou. Não. Eles tiveram a chance deles. Recusaram. Agora vai ser na justiça. E eu vou ganhar. E quando eu ganhar, vocês vão pagar tudo. Com juros, com correção, com custas processuais, tudo. Levantei. A reunião acabou. Saí da sala. Dr. Marcelo me seguiu. No elevador ele disse: A senhora tem certeza? Eles podem recorrer. Pode demorar anos. Tenho. Eu tenho tempo. E tenho razão. E dessa vez, justiça vai ser feita. Nos meses seguintes, o processo correu. Audiências, depoimentos, perícias. Tudo documentado. Tudo registrado. E, finalmente, 1 ano e 4 meses depois do início, a sentença saiu. Dr. Marcelo me ligou numa manhã de quinta-feira. Dona Terezinha, ganhamos tudo. Sentei devagar no sofá. Lê para mim. Ele leu. Julgo procedente o pedido da autora. Anulo a escritura pública de doação. Determino a devolução imediata do imóvel para o nome de Terezinha Braga.
Condeno os réus ao pagamento solidário de R$150 mil referentes aos aluguéis, mais R$200 mil de indenização por danos morais, mais R$60 mil referentes ao empréstimo fraudulento, totalizando R$410 mil, corrigidos monetariamente, a serem pagos em até 90 dias sob pena de penhora de bens. Fechei os olhos. Lágrimas escorreram. Obrigada, Dr. Marcelo. A senhora lutou. A senhora mereceu. Rafael tentou entrar em contato 3 vezes depois da sentença. Não atendi. Camila mandou mensagens ameaçadoras. Bloqueei. Eles não pagaram no prazo. Dr. Marcelo pediu penhora. Bloquearam o apartamento deles, bloquearam o carro, bloquearam contas bancárias. Teve até leilão judicial. E eu, sentada na minha sala, tomando café com Celeste, sorri. Porque finalmente, depois de tudo, justiça tinha sido feita. 3 anos depois do almoço que mudou tudo, estou sentada na varanda do meu apartamento. O sol de tarde de agosto aquece meu rosto. Tenho uma xícara de café na mão. Dona Celeste está sentada ao meu lado, tricotando um cachecol para o neto dela. A casa da minha mãe voltou para meu nome. Os inquilinos continuam lá, mas agora o aluguel cai na minha conta. R$1.800 por mês. Uso para complementar minha renda, para viajar uma vez por ano, para ajudar instituições de caridade. Os R$410 mil da indenização, levei 2 anos para receber tudo. Rafael e Camila tiveram que vender o apartamento deles. Tiveram que vender o carro. Foram morar num lugar menor, mais simples, pagando aluguel. Escuto pelos cantos que estão com dificuldades financeiras. Que Rafael perdeu o emprego de gerente. Que Camila teve que aceitar uma posição menor na empresa. Não sinto pena. Sinto justiça. Thomas vem me visitar agora, todo sábado. Rafael permite, finalmente entendeu que não pode privar o filho da avó. O menino tem 11 anos, está enorme, continua desenhando. Trouxe o boletim mês passado. Notas excelentes. Quer ser arquiteto mesmo. Falamos sobre isso. Prometi que quando ele entrar na faculdade, vou ajudar no que puder. Rafael tenta reconstruir a relação comigo. Lentamente. Me liga de vez em quando. Conversas curtas, constrangidas. Pediu desculpas mais de uma vez. Eu aceito as desculpas, mas não esqueço. Não é sobre rancor. É sobre limites. É sobre ensinar que consequências existem. Camila eu não vejo. E nem quero ver. Ela e Rafael se divorciaram oficialmente ano passado. Ela se casou de novo, com um médico, alguém que Celeste diz que tem mais dinheiro que juízo. Não me interessa. Silvana mora sozinha num apartamento pequeno no bairro Auxiliadora. Trabalha como consultora de moda para complementar a renda. O divórcio dela não foi generoso. Rodrigo se casou de novo, com uma professora aposentada maravilhosa chamada Denise, que me convida para jantares de vez em quando. Somos amigas agora. Engraçado como a vida gira. Silvana tentou entrar em contato comigo algumas vezes. Mensagens pedindo desculpas. Ligações que não atendi. Não tenho raiva dela. Apenas não tenho interesse. Ela fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Minha vida hoje é simples. Acordo cedo. Caminho no Parque da Redenção com as amigas. Volto, tomo café, leio jornal. Faço almoço. À tarde, às vezes vejo televisão. Às vezes visito Celeste. Às vezes faço bolo para levar para alguém. À noite janto, leio um livro, durmo cedo. É uma vida pacata. Solitária, sim, mas honesta. Digna, minha. E digna é a palavra-chave. Porque no final foi isso que defendi. Não dinheiro, não orgulho, dignidade. O direito de ser respeitada, o direito de não ser pisada, o direito de não aceitar migalhas de afeto de quem deveria me amar incondicionalmente. Às vezes me perguntam se valeu a pena. Se valeu a pena perder a relação com meu filho, perder o convívio diário com meu neto, passar por anos de processo judicial, suportar os comentários maldosos da sociedade. E minha resposta é sempre a mesma. Valeu. Porque dormir com a consciência tranquila não tem preço. Porque olhar no espelho e reconhecer a mulher que olha de volta não tem preço. Porque ensinar meu neto, pelo exemplo, que ninguém pode te humilhar se você não deixar, não tem preço. Silvana Amorim me chamou de mendiga. Quis me fazer sentir pequena, inferior, invisível.
Mas o que ela não sabia é que gente como eu, que construiu tudo com as próprias mãos, que sobreviveu a abandono, a preconceito, a dificuldade, não quebra fácil. A gente entorta, a gente balança, mas não quebra. E quando a gente se levanta de novo, a gente se levanta mais forte. Hoje eu sei meu valor. E ninguém, nunca mais, vai me fazer esquecer disso. Se você está lendo ou ouvindo minha história, deixo um recado. Não aceite ser tratado como menos. Não importa quem seja a pessoa, filho, nora, patrão, cônjuge, amigo. Dignidade é não negociável. Você pode perder dinheiro e recuperar. Pode perder tempo e recompensar. Mas se você perde o respeito próprio, se você aceita humilhação em silêncio, você perde um pedaço da sua alma que talvez nunca mais volte. Eu poderia ter engolido o desrespeito da Silvana. Poderia ter fingido que não aconteceu. Poderia ter mantido a paz familiar. Mas a que custo? Ao custo de me trair? De ensinar meu neto que a vovó dele é capacho? Não. Prefiro a solidão digna à companhia humilhante. E se a minha história servir para inspirar uma pessoa a não se calar diante da injustiça, valeu cada lágrima que derramei. Porque no final, o que fica não é o dinheiro, não é a casa, não é o processo ganho. O que fica é a certeza de que você lutou. E essa certeza, ninguém tira de você. Se minha história tocou você, se você se identificou, se você conhece alguém passando por algo parecido, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal para mais histórias de pessoas reais que se recusaram a ser invisíveis. E clique na próxima história que está aparecendo na sua tela agora. Você não vai se arrepender.